Bom dia, oitavo ano, tudo bom com vocês? Espero que sim, espero que estejam se cuidando. Vamos lá à nossa aula. Na última aula, nossa aula foi ao vivo e eu deixei para vocês alguns exercícios. Sendo que antes eu tenho que terminar de explicar só, eu acho que eu não terminei, não lembro, de explicar um pedacinho. Nós vimos as conjunções, né? Nós já sabemos que no nosso livro tem um quadro lindo, maravilhoso, com algumas conjunções. E eu falei a vocês que a conjunção ela vem fazer um conectivo, ela vem fazer uma junção das orações, né, de termos. Esse é o propósito da conjunção. É fazer esse papel de juntar, né? E a conjunção ela é invariável. O que é ser invariável? Ela não se flexiona, ela não vai para o plural, né? Não tem isso de singular e plural. Ela é invariável. E eu falei que as conjunções, nós não temos que gravar as conjunções. Nós temos que compreender o sentido da conjunção dentro do texto, dentro do contexto. Por quê? Porque quando a gente grava, a gente só grava ela com um sentido. E a conjunção, ela vai depender, o seu sentido, ela vai depender do contexto. Uma conjunção ela pode estar aditiva, na outra conjunção ela pode ser adversativa, né? Então depende do contexto. E eu falei também que o que se trabalha muito, o sentido da conjunção, são as orações coordenadas. O que são as orações coordenadas? São orações que, sintaticamente, elas são independentes. O que eu quero dizer sintaticamente? Elas têm o seu sujeito e o seu predicado. A gente consegue identificar um sujeito e um predicado. Isso naquele termo, né? Duas orações, eu tenho eu vou encontrar o sujeito e o predicado de cada uma. Então, elas são independentes. Porém, para se ter um sentido melhor, eu utilizo a conjunção para juntá-las, né? E expliquei também, ou não lembro se eu expliquei, eu tenho as orações subordinativas. Quais são as orações subordinativas? Eu coloquei lá no material, que são aquelas adverbiais, né? Elas têm... a gente só encontra, né, de orações subordinadas adverbiais, porque trabalham com advérbios. E esses advérbios são de causa, consecutivas, comparativas, conformativas, concessivas, condicionais, proporcionais, finais e temporais. Essas conjunções, cada uma tem o seu sentido. Por isso o nome. Quando eu falo causal, é porque a minha conjunção ela tem um sentido de causa. Quando eu falo de consecutiva, porque a minha ela tem um sentido de concessão. A dor era tanta que a moça desmaiou. Então, assim, quando eu falo conformativa, é que tem conformidade. Ele é preguiçoso, tal como o irmão. Então, esses exemplos todos eu deixei lá no material. Patrícia, eu tenho que compreender uma oração subordinativa? Não, você não tem. Você vai perceber apenas, a única coisa que eu quero é que você perceba qual é o sentido dessa conjunção. Só isso. Percebendo o sentido da conjunção. Essa conjunção aqui, ela tem sentido de tempo. Quando eu usei lá na temporal, a briga começou assim que saímos da festa. Esse assim que, ele tem um sentido do quê? De tempo. Quando que foi? Foi logo assim que saí, né? Então, ele indica o meu tempo. Então, eu tenho que compreender as conjunções, os seus sentidos, dentro do contexto, dentro da oração, e não a conjunção isolada, ok? E isso que é ser conjunção, o papel da conjunção. E a locução conjuntiva, né, é quando ela não é, quando ela é formada por
fragmentos. Ela não tem apenas uma palavra como conjunção, tá? A minha locução, ela vai terminar com que. Então, eu botei lá no quadro, a fim de que, logo que, à medida que, ainda que, desde que, a proporção que, por mais que, visto que. Essas são locuções conjuntivas. O que isso significa? Elas recebem esse nome porque são conjuntos de palavras que atuam como conjunção. Entendeu? Então, dentro da minha oração, eu vou perceber. Essa daqui ela tem um sentido de tempo. Essa daqui, ó, é uma locução. Então, eu percebo e eu compreendo o seu sentido. Somente isso que eu quero. E eu deixei para casa as páginas 35, 45, 46, 47 e 48. Então, nós iremos corrigi-las agora. Vamos lá. Página 35 é aquela página do resumão do nosso capítulo. Então, vamos lá. Quando eu falo a notícia, é um gênero textual, jornalístico, informativo, que trata de assuntos ou temas reais, atuais, o que vão acontecer vinculado em jornais, revistas, telejornais, rádio, internet. Sua linguagem deve ser clara, objetiva e de fácil compreensão. Em sua composição estrutural, costuma apresentar manchete, linha fina, lead, tá? Informações mais detalhadas e aprofundadas nos parágrafos posteriores, além de recursos visuais. Então, nosso primeiro quadrinho eu já corrigi. Nosso segundo. A notícia digital ou web notícia é um gênero textual informativo que trata de assuntos ou temas atuais vinculados exclusivamente em meios de comunicação digitais. Em uma notícia digital, além de fotografias da manchete, da linha fina e do lead, podem aparecer as chamadas hiperlinks, termos em negrito ou sublinhado, que se destacam no texto, possibilitando o acesso de novas informações. Então, já corrigi o meu segundo quadrado. Terceiro, em algumas construções, a voz passiva recebe o nome de voz passiva analítica, pois a forma verbal é composta de verbo auxiliar mais verbo no particípio. Nesse tipo de voz passiva, não é obrigatório a presença do agente da passiva. Nós vimos isso. E nosso último quadrado. A construção formada por um verbo transitivo direto ou transitivo indireto, na terceira pessoa, com o pronome se, que é chamado de partícula apassivadora ou pronome apassivador. Vimos isso. É denominada voz passiva sintética. Nela, o verbo concorda com o sujeito e a que se refere, no singular ou no plural. E não há a presença do agente da passiva. Essa, então, foi a página 35 e todas essas respostas a gente encontra no nosso texto, no nosso material. Pulamos para a página 45. Conjunção. Leia a história em quadrinhos a seguir e responda as questões. Então, eu tenho aqui uma história em quadrinho. Página 46. Vamos às questões realmente. O salto realizado pelo personagem chama-se buck jump e é praticado com um saltador amarrado pelos pés a uma corda elástica que não o deixa atingir o chão. A. O que você achou da atitude do personagem? Então, aqui é uma resposta pessoal. Mas aqui a nossa resposta pode ser corajosa, perseverante, exemplar, tá? Mas é uma resposta pessoal. B.
Em sua opinião, também é uma resposta pessoal, por que o personagem resolveu saltar de bungee jump depois de perder o movimento das pernas? Aqui é uma resposta pessoal, mas eu posso colocar como uma resposta pessoal, né? Eu posso dar uma resposta que também serve não só como pessoal, mas de uma forma geral, porque ele tinha um desejo de conhecer a sensação de voar. Então, assim, por que ele resolveu saltar? Porque ele tinha esse desejo de sentir essa sensação de voar, né? De ser livre. C. Você saltaria? Por quê? É uma resposta completamente pessoal. Eu, particularmente, não vou dizer que não, mas assim, eu sou uma pessoa um pouco medrosa, eu tenho um certo medo de altura. Então, assim, até teria essa vontade, não sei se eu teria essa coragem. Vamos lá. 2. Releia a fala do quinto quadrinho e responda as questões. Quinto quadrinho, 1, 2, 3, 4, 5. Foi quando eu conheci essa turma e esse esporte. A. Qual é a função sintática dos termos em destaque? Então, aqui, termos em destaque, turma e esporte. Primeira coisa que eu tenho que fazer. Quem é o meu verbo? Conheci. Quem conhece, conhece. É direto. Eu tenho o quê? Essa turma e esse esporte. Então, eu tenho aqui, eu tenho um verbo transitivo direto, conheci, tá? E eu tenho o meu objeto direto. E turma e esporte, ele é o núcleo do objeto direto. Ok? O que eu vou fazer? Eu vou dar uma pausa nesse vídeo e volto no outro vídeo. Ok? Aguardem.